Bom, gente, a minha ideia hoje é explanar, filosofar um pouco com vocês sobre esse tema tão caro, que é possibilidades educativas no ensino remoto. De forma nenhuma eu vou falar pontualmente aqui de ferramentas ou técnicas ou novidades, porque esse segundo já está acontecendo alguma coisa nova em educação ou no mundo da tecnologia, é impossível. Mas eu quero, no final dessa palestra, se eu colocar uma pulga na orelha de vocês, incomodando, eu já vou ter ganho a minha tarde, tá? Nós vamos fazer uma reflexão, vamos filosofar aqui sobre tudo que está acontecendo, sobre esse mundo de pandemia, de tecnologia que caiu no nosso colo de um 23 de março, eu brinco sempre com 24, eu dormi analógico e acordei tecnológico. E agora? Como é que eu faço isso? Tudo que era em sala de aula nos dias, agora é numa tela do Teams, numa tela do Meet. E principalmente, como é que eu vou responder essa pergunta? Quando eu voltar, quando eu sair da pandemia, o que eu vou escrever? O que eu vou levar? O que eu vou fazer? Então vamos percorrer isso nesse momento que a gente tem à tarde. Eu coloquei uma foto minha aí, já o professor online tecnológico fazendo webinar aí, mas também o professor Paulo lá na antiga, né? Marcando tartarugas marinhas, trabalhando com ninho de aves, isso em Sergipe, no projeto Tamar, quando eu tranquei a minha faculdade na URGS Biologia e fui passar 6 meses no Nordeste aí, preservando as nossas tartarugas, que hoje saíram de extinção, graças a Deus, por causa do projeto Tamar. Então, eu sou o Paulo, biólogo de 52 anos, eu sou o pai do Caio, de 11, e da Larissa, de 16, eu sou companheiro da Adri e eu sou um entusiasta da tecnologia. Todo mundo junto e misturado hoje, preso em casa na pandemia. Então, vocês imaginam, eu sempre brinco, se um casamento é para dar certo, é para dar certo agora na pandemia. Não vai ter jeito. Ou você sai fortalecido, ou você sai solteiro. Não tem um meio termo. Né? Eu sou um curioso incansável, mas aí vem um paradoxo. Eu estou cansado. Mas não é cansado fisicamente. Eu estou cansado de ver as situações que são postas para a gente, que a gente hoje não consegue resolver. Porque você confinado aqui, você começa a acumular energia, começa a acumular uns quilinhos e começa a acumular algumas dúvidas, né? O nosso trabalho, que já era cansativo, ele se torna ainda mais cansativo. Né? Tem gente que acha que é moleza. Esses dias eu encontrei um meme na internet que eu adoro. Eu postei lá no meu canal, que é o seguinte, né? Um amigo falando para outro, não tem um cansado como um professor cansado. É o melhor cansado do mundo. Né? Se você quiser eleger um cansado para o Guinness Book, você pega um professor. Ou então esse outro que eu gosto muito, né? Quando alguma amiga, um amigo fala para mim, nossa, é um sonho para você, professor, trabalhar em casa, né? Sobra mais tempo para vocês. Aí eu fico com essa moça aqui, pensando, nossa, o que ele sabe de educação? Já era complicado do outro lado. E aí a casa nossa foi invadida, né? Nós não temos mais um tempo para sentar e fazer uma meditação, porque o WhatsApp que não parava, hoje toca em casa. A gente pensa, pô, tenho tempo para fazer as coisas? Não tenho mais. Virou uma escola 24/7, que é o nome de uma outra palestra que eu tenho, escola 24/7. Já era assim, mas não vamos exagerar. Né? Nós já tínhamos uma carga de trabalho nesse sentido. E aí, eu conto para vocês inicialmente uma historinha que eu gostei muito, aí eu coloquei ela num formato de quadrinhos. Era uma vez uma professora que estava dando a sua aula, né, para sua turminha lá, o pessoal interagindo e tal. E aí de manhã cedo, isso aí era umas 7h30 que ela começou, 8 horas, o marido sai para passear com a cachorrinha da família. Aí dá suas voltas, e quando ele retorna, ele esquece e tira, esqueceu que a esposa, a professora, estava dando aula, tira a coleira da cachorrinha e ela, na porta, já imediatamente vai para o colo da mamãe, né, que é a professora. E aí um aluno fala, prof, olha só, e aí a professora, o que foi, Pedrinho? E aí uma aluna complementa, né, uma outra coleguinha, a sua cachorrinha invadiu a nossa sala de aula. E aí a professora, um pouco constrangida, diz, então, Mariazinha, foi a sala de aula que invadiu a minha casa. É que já se sentiu aqui dessa maneira, né? E não estou falando só na escola, pessoal. Estou falando de relações de trabalho, eu estou falando na medicina, na educação física, no banco. Todos os colegas profissionais que eu converso, eles estão ansiosos, estressados, estafados. Porque a tecnologia ela vem para nos ajudar, mas ao mesmo tempo ela permitiu que o nosso lar fosse invadido pelo nosso trabalho, pelas nossas tarefas, pelos nossos afazeres do dia a dia.
E aí vem aquela reflexão, será que antes a gente conseguia dominar o tempo para trabalhar, fazer as coisas num tempo hábil, ou então a gente já atropelava e agora ficou pior ainda, né? Não tem como na nossa casa a gente fazer que nem aqueles filmes americanos, da linha da polícia, né? Não atravesse, aqui é a cena do crime, você não pode atravessar. Eu não posso colocar uma faixa lá dizendo, olha, daqui para cá é a minha casa, daqui para cá é a escola. Eu até poderia e deveria fazer isso, mas a gente não consegue, porque os ambientes hoje, eles ficaram sobrepostos, está tudo junto, misturado, como eu gosto de falar. Então, a gente não consegue estabelecer limites. E estabelecer limites é o ponto-chave de uma das coisas que a gente vai falar logo ali na frente, que é os nossos educandos, os nossos estudantes, né? No momento que eu não consigo, como pai, dar o limite, às vezes, e aí eu estou falando, casa de ferreiro, espeto é de pau. O meu de 11 anos aqui é uma briga. Levanta, já quer colocar no computador o jogo do Roblox e já quer assistir a aula ali, já fecha a câmera para nada acontecer. Eu disse, cara, é tão difícil fazer isso. Como é que eu vou ampliar isso para uma aula de 20, 30, 35 online? Né? Como é que eu vou criar um hábito? Como é que eu vou dar limites aqui para que a escola ali na frente não tenha que forçar e dar esses limites? E muitas vezes nós somos obrigados a dar os limites em sala de aula porque eles não vêm de casa. Eu sempre digo, a educação vem de casa. O conhecimento nós aplicamos na escola, transmitindo como professores. O bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, vou tirar o boné, não vou cantar funk dentro da sala de aula, não vou subir na classe. Isso aí deveria vir básico de casa, mas muitas vezes não vem. Então a gente fica nessa ciranda de saber qual é o nosso papel e como é que a gente deve agir. E aí você está dando a sua aula, o cachorro late, passa na frente da câmera, ou então você está dando aula e vem o filho e passa na frente da câmera e tem que vir a babá lá tirar a criança da sala. Né? Isso aqui foi um político americano, um comentarista, na verdade, de uma rede americana que estava dando uma entrevista e o filho lá brincando online, a empregada teve que ir lá e catar a criança. Ou então você está dando aula, a criança jogou Fortnite a noite inteira e está daquele jeito ali, né, assistindo a sua aula, dando cabeçada e quase caindo. Isso é que acontece. Ou chegou perto do meio-dia, você tem um filho que estuda de manhã, outro de tarde, você tem que parar a sua missão. Desliga o botão de professora, professor, liga o botão lá da mãe e pai que faz o almoço. Né? Normal, eu estou em casa, eu estou no meu ambiente. O trabalho que não diminuiu, pelo contrário, ele aumentou. E aí, para coroar tudo isso, né, você entra na sala de manhã, tem 20 alunos, as 20 bolinhas com a letra inicial do nome. Eu não vejo uma carinha. Né? E aí, esses dias eu estava conversando com a Adra, minha namorada, e a gente falando, nós estamos escrevendo juntos um livro, e a gente falava dessa coisa, pois é, mas é tão ruim, o professor chega, quer dar uma aula, e só vê aquelas bolinhas coloridas com o nome, e não enxerga a carinha de ninguém, não há contato. E aí ela largou uma frase que eu achei sensacional. O que ela disse? Ela falou assim, a câmera, Paulo, já estava fechada há muito tempo, no presencial. Gente, eu fiquei pensando aquilo, aí eu digo, meu Deus, é verdade. A câmera já está fechada no presencial. Quando eles estão lá no fundo conversando, quando ele bota aquele fone de ouvido do iPhone e começa a ouvir sua música lá, ou uma série de Netflix, porque a aula não está interessando mesmo, a aula não está legal, ele vai ver um assunto dele. Ou seja, eles já fechavam a câmera há muito tempo. Então a gente tem que refletir, como é que eu faço para reabrir essa câmera, tanto no presencial, quanto aqui fora, no digital agora. Minha fala, pessoal, vou resumir em 3 pontos principais que eu acho que norteiam esse nosso bate-papo sobre como está fluindo essa pandemia, como é que a tecnologia entra nisso e como é que a gente sai melhor de tudo isso. O primeiro dele, as relações, certo? As relações, nós vamos ver de uma forma relativamente simples o que a gente tem hoje, o que pode melhorar. A tecnologia, como é que ela se insere aí. E a mudança, como é que se dá a disruptura, que eu gosto muito de falar nesse ponto de disruptura. Tem que ser uma coisa que ontem era assim e amanhã é diferente. Como a pandemia. A pandemia foi uma disruptura. Você dormiu, no outro dia acordou, as escolas tudo canceladas, não pode sair na rua, veste máscara. E aí? O que você faz? Certo? Nas relações, então, chegou um momento lá, eu sempre tomo como 23 de março, que foi a data que a Escola das Crianças aqui em Porto Alegre cerrou suas atividades, fica todo mundo em casa, para entrar lá no nosso bunker de isolamento, a nossa caverna do Walking Dead, que a gente tenta sobreviver aqui.
Então aí estou eu, a Adri e o Caio Lima ali com o seu cabelo que está cada vez mais comprido, está mais comprido que isso aí, e a Larissa, ele com 11 e ela com 16. Então você imagina confinar essa galera em casa, todo mundo cheio de energia, comendo bastante macarrão com molho, bastante frango, bastante pastelina, tendo que fazer atividade física como dá, saindo na praça de vez em quando, ou fazendo aqui na sala, com os aplicativos que ainda bem vieram à tona para nos ajudar com isso, mas olhando no rosto um do outro e tendo que conversar todo dia e tendo que conviver. E aí surge o primeiro ponto, as relações ou se estabeleceram e ficaram fortes na pandemia, ou elas se esvaíram, elas somem, elas vão evanescer para um lugar que a gente não sabe. E aí, eu lido com as crianças que às vezes estão assim, estão desse jeito, né? Nossa, eu não aguento mais a aula, eu estou ansiosa, eu estou deprimida, eu não quero, é sempre a mesma coisa. São 40 slides, eu digo, puxa vida, mas o professor ele dava 40 slides em sala de aula, ele entrou no digital, está dando 40 slides, está errado alguma coisa. Eu vi isso quando eu comecei a medir o primeiro mês de atividade do meu filho comparado aos últimos agora, nesse mês. Primeiro mês, gente, ele quase recebeu 2 ou 3 atividades por dia. Os professores, eles não tinham a medida. Então, ele teve lá quase 300 atividades para fazer nos componentes curriculares que estudava. Hoje, eles tiraram o pé e tem uma atividade 2 semanais. E a aula está mais conversada. E aí eu digo para vocês, como é que a gente foge um pouco disso? Vamos repensar o conteúdo que a gente tem que passar para os meninos. Será que realmente, neste momento de pandemia, eu preciso focar no coloide, focar na tabela periódica, focar nas ligações moleculares ou focar na célula e no ribossomo? Ou eu tenho que perguntar para o meu aluno, como é que você acordou hoje? Como é que está aí? Está tudo bem com o pai, com a mãe, com o mano? Me conta como é que foi seu dia. Vamos fazer um projeto aqui sobre a pandemia. Como é que nós estamos nos alimentando? Gente, os conteúdos eles estão postos, estão aqui. A gente pode trabalhar de muitas maneiras, mas o emocional e como a gente vai sair dessa pandemia que é complicado. Então a gente tem que pensar muitas vezes que carga a gente vai dar para eles e como vai usar a tecnologia para ajudar isso. O livro que eu recomendo para vocês, eu gosto muito de ler, é do Shackleton, né? Esse cara aqui, um explorador inglês, em 1914, o Ernest Shackleton ele pegou esse navio, que é o Endurance, e foi conquistar o centro da Antártida. Então, ele pegou uma tripulação de 23 homens, se não me engano, e vamos lá para o meio da Antártica para a gente caminhar até o centro do continente. O que deu? O navio era muito forte, mas ele não era o fundo dele projetado para congelar no mar. Ele abria muito bem o gelo, mas se congelasse, ele era frágil. O que aconteceu? Pegaram um inverno muito forte, o gelo congelou em volta e eles ficaram mais de 4 meses presos. E ele trouxe de volta todos esses caras vivos para o continente. Ele conseguiu trazer toda a tripulação viva, não teve uma baixa. Como é que ele conseguiu isso? 4 pontos principais. Primeiro, rotina. Ele nunca abandonou a rotina. O que ele tinha no navio, ele transportou para a bancada de gelo. Então, eles acordavam, eles tinham um horário para caçar, eles tinham um horário para preparar as comidas, eles tinham um horário para fumar lá o fumo de corda e comer um pedacinho de chocolate que eles tinham em estoque, um horário para caçar e um horário para tomar um pouquinho de rum no final do dia. Isso ele preservou. Claro, algumas coisas ele deixou mais flexíveis, não precisava fazer a barba todo dia, por exemplo, mas a rotina ajudou a salvar esses homens. Outra coisa, metas. Todo dia tinha uma meta. Nós vamos caçar uma foca a mais hoje. Nós vamos caminhar tantos quilômetros a mais para o norte para ver se a gente encontra uma saída. Nós vamos estabelecer quanto tempo a gente vai ficar de mantimentos. Então, ele traçava metas alcançáveis para que você pudesse se motivar e sair dessa situação ruim. Terceira coisa, disciplina. Ou seja, ele manteve uma rígida disciplina, uma hierarquia com seus homens e uma ordem de fazer as coisas. Então, cada um tinha a sua rotina e a sua meta para fazer e dentro da disciplina que ele determinou. E, por último, não mais importante, a fé que eles cultivaram em chegar no continente, em fazer uma expedição em pequenos barcos para trazer alguém para resgatá-los. Então, com esses 4 modelos, eles conseguiram levar 23 homens a salvo para o continente. Mais ou menos o que a gente está vivendo hoje é um barco preso no gelo. Nós temos que ter uma rotina, metas, disciplina, e nós temos que acreditar, seja lá no que for, que nos leve a vencer esse desafio. Claro, eu coloco as ferramentas que nos ajudam em cada uma dessas 4 missões que a gente consiga ir à frente.
né? E aí está a nossa turminha, né? Que hoje está presa, sala de aula, em casa, todo mundo lá convivendo com o mano, com o pai, as brigas aumentaram, ninguém quer abrir a sua câmera e fica ali muitas vezes jogando, ausente da aula, com a câmera fechada, né? Ela já estava fechada no presencial. Então, a nossa missão, como é que eu uso esse modelo digital que a gente está vivendo através das suas várias ferramentas de comunicação, o Meet, o Teams, o Zoom, o Loom, enfim, posso ficar a tarde inteira aqui falando de ferramentas, mas isso não é o foco, não é importante. As ferramentas nós vamos buscar, as ferramentas nós vamos utilizar a nossa motivação, e aí tem que vir de dentro de cada um. Ah, Paulo, eu não gosto de tecnologia, eu odeio. Sinto muito, você vai ter que, em um momento da sua vida, tirar esse bloqueio e começar a pesquisar, olhar pessoas, conviver com os mais novos que podem nos ensinar muito para buscar essas ferramentas que vão nos ajudar a abrir essa câmera fechada, tanto no presencial quanto no online. Tecnologia. Qual é o problema quando a gente fala em tecnologia? Sempre nas minhas aulas eu peço para os alunos, me deem um exemplo de tecnologia. Eles vêm com wireless, Wi-Fi e smartphone, que todo mundo tem um na mão, né? Esse é um problema, é o primeiro deles. A gente sempre costuma associar tecnologia com algo ligado na tomada em 110 ou 220. O papel é uma grande tecnologia, o lápis é uma grande tecnologia, a roda, na forma que foi inventada, é uma grande tecnologia. As tecnologias são transformações que nos fazem atingir objetivos dentro da nossa história humana, independente se elas sejam conectadas ou não. Então, eu sempre falo para eles, tudo que vocês estão cavalgando hoje, aí está o tordilhozinho, né, a galope, vocês aí no Minecraft, no Roblox, estão a galope. Nós, professores, ali na direita, professoras, nós ainda estamos a pé aqui, titubeando na tecnologia. Vocês foram, voltaram a galope e nós estamos começando, né? Mas não é demérito nenhum estar nessa fase, porque nós temos que respeitar os relógios de cada um. Eles vão muito à frente e eles sabem muito mais coisas do que a gente, né? Tudo começou com esse cara, né? O Gutenberg, em 450, ele faz lá, pega uma prensa de moinho, adapta essa prensa de moinho e pensa, poxa vida, os escribas lá, os monges, eles demoram um tempão para escrever uma Bíblia, eles desenham, eles fazem aqueles caracteres rebuscados. E se eu colocasse no chumbo esse caractere, montasse tudo, adaptasse uma prensa para botar tinta, papel em cima e imprimir uma página? E aí ele inventa a imprensa e revoluciona o modo como o mundo armazena, transmite e reproduz o conhecimento. Então, os livros passam a ser, assim, mais e mais feitos, editados e multiplicados, né, partilhados. Então, é uma coisa que foi uma disruptura dentro do modelo que nós tínhamos antigamente. Então, começou com ele e aí vieram, né? Veio o livro, aí o jornal, a imprensa, como si própria, né, se desenvolveu, aí o rádio, e aí cada um desses, pessoal, com uma linha de tempo menor que o anterior, para se tornar popular. A gente aí mede, por exemplo, o tempo que leva para 1 milhão de pessoas terem alcance a isso. Então, o rádio levou menos que o jornal, a televisão levou menos que o rádio, e a internet, a conexão, levou bem menos que a TV. Hoje, você lança um aplicativo aqui, ou um vídeo sai na Amazon, no Japão, ele já está no Brasil no mesmo segundo. Então, hoje a gente diminuiu muito tempo, a curva de recebimento dos meios de comunicação, de tecnologia, e a gente tem o que pode se chamar de uma tecnologia, uma cultura global. Todo mundo tem acesso a tudo a qualquer hora. Chegando o 5G agora, isso aqui vai ser mais do que nunca uma sala de aula na sua mão, no seu bolso. Mas como lidar com isso? Isso quer dizer que o professor vai sumir? Não, de forma nenhuma. Cada vez mais eu vou precisar de um tutor para mostrar o que é certo e o que é errado, qual é o caminho bom de seguir e qual é o caminho que não é bom. Isso aqui é uma simulação das conexões da Europa, né, das redes de comunicação da Europa, de internet. Então, vocês veem hoje que tudo acontece ao mesmo tempo e simultaneamente. E aí, quando a gente pensa na nossa sala de aula, meu Deus, ela está parada do século XVIII para XIX. É o mesmo modelo, é a mesma carinha. Se você tem uma foto do passado e uma foto de hoje, tirando o conteúdo que está no quadro, é a mesma coisa. E o mundo subiu numa vertente vertiginosa de desenvolvimento e tecnologia que a gente para pensar, mas por que nem tudo acompanhou essa tecnologia? E aí vem o grande problema. Quando eu tenho tudo na mão de uma forma fácil, eu não dou bola para nada. Eu tenho tudo,
né? Então fica tudo fútil, tudo commodity. Tudo é commodity. Esse jovem aí esperando o metrô passa, vou botar meu capuz de novo, vou continuar nas minhas redes sociais. Ou esse outro aqui, ó. Quantos de nós não vemos isso em casa? Ele ali no WhatsApp, telefone no WhatsApp também, carregando, né? O mundo passando lá fora, as coisas acontecendo na vida e eles absortos. Nós temos hoje ilhas de solidão. As crianças são ilhas solitárias conectadas no mundo todo. Já pensaram? Pararam para pensar nisso? Ou seja, cada um está na sua ilha, você pega 3 primos, jantar, visualiza lá, almoço da avó lá na família, todo domingo. Pega 3, 4 sobrinhos, estão os 4 no sofá, cada um no seu celular, falando no WhatsApp, de fone, alheios ao que está acontecendo no mundo. E a gente tomando vinho, conversando, comendo galeta, eles não. E ficam bravos, e ficam neuróticos, e ficam deprimidos se a gente tira aquele celular e dá um castigo. Não, você vai ficar aí 6 horas sem utilizar isso aí. Tem estudos científicos que já mostram que o efeito no cérebro de um jovem, quando você priva ele de tecnologias, é o mesmo de você tirar a droga. Causa uma depressão instantânea, uma ansiedade, coração palpita, por quê? É um vício. Então, como é que a gente trabalha essas questões aí, né? E, por outro lado, aquele jovem que quer manter uma vida saudável, quer ficar, ou que os pais conseguem chegar na idade que os especialistas julgam adequada para começar a introduzir os smartphones, tal, que é a partir dos 11, 12 anos, ele fica nessa bolha, porque ele não está no grupo dele, eles são tribos. Lembrem que os jovens são tribos. Se você não está na sua tribo, então está todo mundo com piercing, tatuagem, um alargador, ou então alguma coisa no cabelo diferente, se você não fizer alguma coisa semelhante, você está fora da tribo. Mesma coisa na tecnologia. Você não tem grupo de WhatsApp, você não está no TikTok, você não tem Insta, você está fora da sua tribo, né? Então também os que não vamos dizer assim, se inserem nessa tribo ficam prejudicados, né? E aí entra o papel nosso como professores, na sala de aula, de explorar e usar essas ferramentas que muitas vezes eles conhecem primeiro, sabem muito mais do que a gente, em favor da nossa sala de aula, do nosso fazer pedagógico, do nosso fazer em transmitir o conhecimento. E como eu falei, o conhecimento está todo aí. O que eu preciso realmente passar? O que eu preciso... O que vale a pena hoje, principalmente vamos passar em pandemia? Eu tenho conversado muito com o professor Danilo Gandim e ele sempre diz, Paulo, eu gostaria tanto que a escola parasse com essa coisa de empurrar montanhas de coloides e revoluções francesas e células e micélios e ele gosta muito dos logaritmos nas crianças. E nessas idades mais tenras, falasse mais de ética, falasse mais de empatia, falasse mais de cidadania, porque se o cara quer mesmo se afundar na álgebra, se afundar nos logaritmos, ele vai para a academia ser um especialista. Lá na frente, ele pode, claro, vamos ter uma base boa de matemática, os fundamentos da matemática, os fundamentos da linguagem, os fundamentos da história, mas você não precisa torturar um jovem com a mitocôndria, eu vou falar da minha área, né? Ou então da divisão celular, da meiose, da mitose, se você pode dar fundamentos da ciência, o pensamento científico, por exemplo, trabalho com projetos, trabalho de pesquisa científica, dê o fundamento e deixe o jovem lá na frente escolher para onde quer ir. Porque senão eu vou criar um cidadão, entre aspas, que não sabe votar, que não sabe escolher o que quer lá na frente para seu desenvolvimento acadêmico, e nós vamos ficar nesse círculo vicioso, no lugar de criar um círculo virtuoso, né, de verdadeiro saber. Então, quem sabe a gente tivesse uma boa base e depois aprofundasse isso, né? Porque eles já têm tudo isso, né? Nos games, a gente fala, esses dias me perguntaram, será que eles estão se exercitando em casa? Eles passam o dia inteiro dançando as dancinhas do Fortnite. O meu, eu já decorei várias danças dele. O que é isso se não expressão artística, dança e ritmo, né? Eles vão lá para o TikTok. O que é isso se não expressão artística? Eles vão lá para o Minecraft, excelente para você trabalhar geografia, espaço geográfico, montar uma ilha, ou então trabalhar com construções, mostrando ângulos, mostrando altura. Nós temos as ferramentas dentro daqueles jogos que eles passam o dia inteiro jogando para explorar isso, com fins pedagógicos, com fins de conhecimento em sala de aula científico, literário, de artes, de matemática. Basta que a gente tenha um tempo,
para analisar isso e principalmente, mas eu vou perder 40 horas estudando Minecraft. Senta do lado do teu sobrinho e pede para ele te contar. Em 10 minutos você aprende a jogar. Mesma coisa TikTok, mesma coisa o Fortnite. Eles têm esse conhecimento. É o que eles fazem quando querem saber da gente, professora. Como é que eu faço aqui triângulo, retângulo? Como é que eu acho a preposição na frase, sujeito? Eles nos perguntam, porque nós detemos esse conhecimento. Eles detêm este outro conhecimento que está no nosso dia a dia. Então, não fiquem chateados, não fiquem envergonhados de perguntar, certo? Ninguém sabe tudo, ninguém é obrigado a saber tudo, e que bom que não sabemos tudo, né? Fall Guys, que é outra loucura, que a minha filha adora jogar esse jogo, basicamente são feijõezinhos que tem que chegar lá numa linha de chegada e eles ficam se empurrando. Ou seja, tem gente que joga isso aqui não para ganhar, para empurrar os outros no abismo e para o outro não ganhar. Você pode trabalhar cidadania aqui, ajuda ao próximo. Tem algumas fases que você joga em conjunto. Então, uma equipe tem que ser liderada para ganhar o objetivo. E o Among Us, que agora é a última febre aí, né? Que você tem lá uma nave espacial, um carinha que é o sabotador. Ele vai ter que matar as pessoas para ficar sozinho na nave. Então, é estratégia. É estratégia, jogo em grupo. Então, todas essas tecnologias, esses jogos, a gente pode usar em favor da nossa sala de aula, né? Sem falar no que está disponível, vamos falar de uma forma mais séria, ou seja, o Google Drive, com suas apresentações, textos e planilhas, os formulários, né? O YouTube, onde você pode criar suas aulas, postar, ou então fazer grupos de playlists de acordo com as necessidades dos alunos e mandar essa playlist. Essa playlist pode ser compartilhada, eles podem inserir links. Pessoal, vamos pegar aí Revolução Francesa, vídeos interessantes que vocês descobriram. Eles vão inserindo os links e fica uma playlist da aula. O próprio TikTok que eu falei, eu vejo, apesar de uma amiga falar que está sendo utilizado, eu vejo ele pouco utilizado em sala de aula para criar ferramentas de você fazer, principalmente expressão artística, música, ritmo. O Instagram, o Teams, o Meet. Então, ferramentas, pessoal, como eu disse antes, eu fico aqui 2 dias e meio falando, só que não é a ideia falar de ferramentas, é saber como é que eu tomo conhecimento dessas potencialidades, quem pode me ajudar com isso e como é que eu uso na minha aula, que exemplos eu tenho. E isso a gente encontra, esbarra nisso o dia inteiro. Só que aí eu preciso do quê? Motivação. Do latim movere, o impulso que leva à ação. Tem que vir de dentro de você. Não adianta que, vou te motivar, vou te empurrar para a tecnologia. Não adianta, você vai ficar com a cara de emburrado, vai assistir minha aula 1 hora, vai dizer, puxa, que chata essa aula, não peguei nada, não, porque eu não gosto, não veio de mim. Agora, não, eu quero incrementar minha aula, eu vou aprender a fazer um canal no YouTube, eu vou criar meus vídeos e vou compartilhar com meus alunos. Você vai brilhar. Por quê? Porque vem de dentro de você essa ideia de fazer as coisas. É a mesma coisa disso aqui. Quem não tem em casa aí um multiprocessador? Tá vendo aí? Coisa linda. Corta fatia, faz cappuccino, dá joinha no YouTube, não sei o quê. Quem usa tudo isso? Compra um desse? Não. Tu vai usar o liquidificador. Por quê? É o atalho, é o caminho mais fácil. Quando é que você vai para isso aqui? A pandemia acabou, eu preciso emagrecer, descobri aí um shake verde, um detox. Eu descobri que o meu mixer, ele tem aqui uma lâmina que corta a cenourinha e o pepino fininho. Aí eu vou, motivado pela minha necessidade, aprender a mexer no meu mix. Se eu sou um professor que não gosta da tecnologia, eu estou lá encostada, não quero fazer as coisas, eu estou acomodado, eu vou usar só o liquidificador. Eu vou fazer os 40 slides que eu usava na sala de aula, eu vou projetá-los no Meet e vou querer achar que o aluno vai ficar com a câmera aberta batendo palmas para mim. Não vai. Não funciona assim. E, finalmente, a mudança. Para a mudança, nós vamos falar agora, se encaminhando para o final da minha fala, em disruptura. Eu gosto muito, olha aí, isso aí, na última gripe espanhola, a primeira disruptura. Já veio a máscara, olha, todo mundo de máscara, certo? Então, de uma hora para outra, causou na sociedade uma quebra que nos trouxe, quase 100 anos depois, a uso da máscara. É uma coisa que motivou isso. Primeira e Segunda Guerra Mundial, diversas disrupturas, muitas coisas inventadas, infelizmente, para fins bélicos, que trouxeram novidades e confortos no nosso dia a dia.
Você só tem o relógio digital de pulso porque o homem foi à Lua, sabiam disso? Então, a mesma coisa, micro-ondas, impressora jato de tinta. A impressora jato de tinta, um pesquisador estava com 3 agulhas lá na HP, né? 3 agulhas com tinta no bolso, e ele chegou perto de uma torradeira, a torradeira esquentou as agulhas e as agulhas jorraram tinta no bolso dele. Ele pensou, cara, se eu botasse isso num cabeçote de impressora, esquentasse um pouquinho e ela jorrasse no papel. Estava inventada a impressora jato de tinta. Então, as disrupturas, elas trazem melhorias para o nosso dia a dia. Né? E nós tivemos disrupturas tecnológicas. Né? Esse carinha aqui, vamos fazer o táxi de um jeito diferente. Você chama a pessoa, ela te leva de acordo com a distância dela e eu te dou um diferencial, uma água mineral, um som, uma balinha e tal. Modificou o mundo do táxi. Netflix acabando, matando com... E aí, junto à Amazon, todas que fazem streaming, está matando a TV aberta. TV a cabo, inclusive, por quê? Porque você assiste de qualquer lugar que você quiser. Do teu celular, do teu tablet. Né? Airbnb está abalando o mundo dos hotéis, porque eu quero ir para Garopaba, eu ligo para o cara lá, entro no site, reservo um quarto na casa dele por R$25 a diária. Um hotel lá me custa R$150. Né? O Teams, o Meet, então eu estou me comunicando com as pessoas, eu estou interagindo, eu estou comprando, eu estou vendendo, tudo isso usando uma disruptura tecnológica. Por que a gente não usa isso também a nosso proveito em sala de aula? Né? E aí, uma explicação para isso, e aí vocês me ajudem, né? Para a disruptura social acontecer, o que precisa? Então vamos brincar aqui de máquina do tempo. Vamos voltar, nós estamos em 2020, vamos voltar a 1920, vamos voltar 100 anos. Tá? Pega lá um hospital. Isso aqui é um hospital de 20, 1920. Tá? Olha como é que era. Olha aí, operando ali uma pessoa, botando lá, provavelmente clorofórmio, tá? Não tinha nada de... Se eu congelar esse médico e colocar hoje num hospital, uma sala de cirurgia, o que ele faz? Eu acho que ele só fica sentado num banquinho para não atrapalhar, porque ele não vai fazer nada. Né? Se eu pegar, em 1920, aqui um mecânico da Ford, entrando embaixo do carro ali, equipamento de segurança zero, nada, tá lá. O modelo T, provavelmente, está lá consertando alguma coisa, e congelar e colocar numa mecânica hoje. O carro é toda injeção eletrônica, que você liga um computador no motor para ver um diagnóstico. O que ele faz? Ele não faz nada. E aí a nossa colega, 1920, dando uma aula, quadro cheio de coisas, se eu congelar a colega e colocar agora. Se for a mesma matéria, o mesmo conteúdo, provavelmente ela toca a aula da onde parou a outra ali. Pessoal, não é uma crítica à nossa, de forma nenhuma, não é uma crítica. É só para que a gente entenda que os modelos de disrupção da sociedade são diferentes. O nosso modelo, feliz ou infelizmente, tem mais de 100 anos. Prova-se funcional por... ele não mudou porque funciona. Será que funciona? E aí eu coloco uma meia-culpa na família. Por quê? Mas vamos falar de família? Sim, vamos falar de família. Porque a família, o que ela quer? Ela pega uma criança e ela pensa, qual é a função da escola? Eu vou te colocar meu filho aqui com 3 anos e você me devolve daqui a 20 formado para a sociedade. Qual é a sociedade que ele tem, que ele projeta? É a sociedade que ele se educou. Então você já começa a colocar na tua sala de aula muito puff, muita coisa diferente. Vamos fazer vídeo, vamos fazer isso. Tira todas as classes. Já vai o grupo de mães lá, o professor Paulo tá louco, vocês viram, gurias? O que ele fez? Tirou as classes todas, os guris estão sentando no chão, estão tendo aula no pátio, que absurdo. E cadê os cadernos cheios de matéria que não chega em casa? Tá tudo em branco. Mas aí o filho dela, que foi o que mais falou na aula que você fez a rodinha em volta da árvore para discutir a biologia lá da macieira, isso aí ela não viu. Ele foi o que mais participou. Entendem a dificuldade? Então, o nosso modelo, ele é refém de algumas construções sociais que são difíceis de mudar e que mudam muito rapidamente em relação à tecnologia. E por isso que nós precisamos de novos modelos. Por exemplo, não sei vocês, mas eu não me vejo voltando da pandemia e exigindo que a escola faça aquele monte de cópia que os professores adoram, para tudo é uma atividadezinha, uma cópia, um xerox. Vai uma pilha de papel. Gente, vocês sabem quanto isso agride a natureza? Quanto a gente economiza de carbono se você tirar a cópia? Nós estamos muito bem, obrigado, cada um com o seu computador, fazendo, produzindo, colocando tudo no Google Drive, ou então na Microsoft. Beleza, vamos continuar assim. Não precisa voltar ao modelo antigo. Outra coisa, ensino híbrido.
Os guris estão muito bem, obrigado. Não caiu o rendimento, pelo contrário, em muitos casos ele aumenta. Então, a gente, mas então vai ser tudo online, EAD, não tem mais professor? Não. Vamos fazer uma coisa, um misto de vem alguns períodos na escola, fica em casa fazendo outras coisas, vou deixar o trabalho repetitivo para casa. Aqui você vai fazer vivência na escola. Vamos falar de ética, vamos falar de transdisciplinaridade, vamos conversar entre os componentes. É para isso que esse espaço do ensino híbrido vai servir. E, finalmente, eu vou questionar, será que tudo isso que eu estou despejando em cima deles é necessário nesse momento? Porque eu digo, poxa, no lugar dos teus 35, 40 slides, pergunta para eles como é que eles estão, como é que está hoje o clima. Vamos fazer um trabalho de conversa aqui, vamos dar risada, sessão da piada. Mas então a aula vai se tornar um cirquinho? Não, não é um cirquinho, mas eu não quero que ela seja também aquela coisa de cantar musiquinha para decorar a fórmula de matemática ou de química. Porque isso aí, desculpa, qualquer macaco você treina bem, ele aperta botões. Ele aperta botões. O rinoceronte faz isso. Um babuíno faz isso. Um cavalo treinado pula muito bem e faz aqueles passinhos bonitinhos na acrobacia lá da apresentação. Mas mais que isso, se eu pedir para ele, elabora então esses botões que você apertou aí, seus chimpanzés, ele não vai elaborar. Ele só sabe que se chegar o plástico verde, ele tem que apertar o botão verde. Se chegar o plástico vermelho, ele tem que apertar o botão vermelho. Se eu cantar tal musiquinha, eu decoro tal fórmula e passo no Enem. Então é esse modal que a gente precisa reavaliar e talvez mudar. E a mediação, né? Então, quem sabe a gente transforma isso num modelo de mediação, onde a gente seja realmente autor. Eu falo, eles têm que ter autonomia, não é uma função só nossa, principalmente da família. Então, eu preciso ser cada vez mais mediador. Como fazendo isso? Sinceramente, não sei. Agora, ferramentas, nós temos uma BNCC que nos fala, dá um caminho muito bom, e eu gosto da nova BNCC porque ela te dá um caminho muito bom de como fazer as coisas, de como conversar com os outros componentes, né? E aí, para encerrar, pessoal, como é que eu posso tentar resolver? Aí fica uma dica. Para as relações, a gente viu lá no primeiro dos 3 pontos, o diálogo. E aí não é uma imposição, é você realmente discutir, confrontar, apresentar soluções e chegar numa conclusão comum. Para resolver relações somente com diálogo. A pandemia está mostrando em casa muito bem isso. Se não se conversa, você não tem para onde fugir. Não dá para ir para a sala dos professores, não dá para ir para o boteco toda hora, tem que ficar em casa e conversar. Tecnologia, parcerias. Alguém que saiba tanto ou mais que você. Geralmente, quem sabe mais que você, nesse quesito, hoje em dia tem menos idade, então converse. Chega, senta com o sobrinho, com o filho, me ensina, eu preciso aprender aqui em 10 minutos como fazer um TikTok. Eu quero fazer uma aula de educação física para meus alunos. Beleza, você vai apresentar e eles vão te ensinar com maior alegria. E, finalmente, para a mudança, somente o respeito. Eu acho que se a gente respeitar a nossa limitação como professores e principalmente como seres humanos, a gente consegue aceitar bem essa mudança e começam as nuvens dessa dúvida a sair da frente. E aí pensar, o que eu vou fazer ali na frente, tá? E eu fecho com a família. Não adianta nada a gente querer mudar o mundo da educação, se a família continuar a mesma. Ela tem que entender que a gente está junto nessa missão de criar um ser humano integral. Ser humano integral, conhecimento, atitudes, habilidades, ética e valores e o apego à família. Sentimento, vamos chamar, tanto faz. Se eu não tiver essas 3 coisas, é um banquinho de 3 pernas que falta uma. A criança vai cair no chão. Certo? Então, se a família nos cobra a formação de um ser humano integral, ela precisa nos ajudar a que eles sejam integrais, completos, certo? E aí que a gente tenha no final do nosso dia, encerrando a nossa aula, até no começo dela, uma imagem como essa. Todo mundo de câmera aberta, todo mundo feliz, olhando no olho, né? E sendo feliz em pandemia ou sem pandemia. Que a nossa câmera esteja sempre aberta, pessoal, tanto lá fora quanto dentro da escola. Tá bom? Eu encerro a minha parte aqui, deixo novamente o meu gg.gg/proftv, se inscreva no canal, dê joinha, compartilhe, curta os vídeos. Vocês viram que eu já peguei toda a fala da gurizada mais nova aí do YouTube.